Você sabia que uma VPN não garante anonimato total na internet? Muitas pessoas acreditam que usar uma rede privada virtual, VPN, assegura total privacidade, mas isso não é bem verdade. Embora a VPN criptografe seus dados, protegendo-os de terceiros como hackers, seu provedor de internet, ISP, ainda pode perceber que você está usando uma VPN. O que isso significa para sua segurança online? Significa que, embora seus dados estejam protegidos contra monitoramento, o fato de você estar usando uma VPN pode ser visível para seu provedor. Alguns provedores de VPN também podem manter registros de sua atividade, o que pode comprometer sua privacidade. Para realmente proteger sua presença online, é importante escolher um provedor de VPN confiável, conhecido por suas políticas rigorosas de privacidade. Procure serviços que não armazenam seus dados e têm boa reputação na proteção das informações dos usuários. Lembre-se de que, embora a VPN seja uma ferramenta poderosa para proteger sua privacidade, ela não é um escudo mágico que o torna invisível na internet. Você está usando a VPN certa para proteger sua privacidade? Um estudo realizado pela YouGov em 2015 revelou que 37% dos britânicos consideram seus empregos sem propósito e sem contribuição para a sociedade. Essa estatística destaca um grande problema de insatisfação no trabalho que as pessoas enfrentam hoje. Quando sentem que seu trabalho não tem valor, isso pode levar a um sentimento de vazio e frustração. Muitos trabalhadores desejam sentir sua importância e ter um impacto positivo, seja em suas comunidades ou no mundo. Fatores que contribuem para essa sensação de falta de sentido incluem oportunidades limitadas para a criatividade, falta de reconhecimento ou a discrepância entre valores pessoais e responsabilidades profissionais. Recomenda-se que os empregadores criem funções mais satisfatórias, promovendo uma cultura de reconhecimento e alinhando tarefas aos interesses dos funcionários. Quais passos podem ser dados para que os trabalhadores encontrem sentido em seus esforços diários? Você consegue imaginar que no Canadá correm enormes rios? Os territórios do norte do Canadá, especialmente o Yukon e os territórios do noroeste, abrigam alguns dos maiores e mais belos rios do país. Esses rios, como o poderoso rio Mackenzie, se estendem por muitos quilômetros, cortando paisagens deslumbrantes com montanhas imponentes, florestas verdes e uma vida selvagem incrível. O rio Mackenzie é o mais longo do Canadá, serpenteando por mais de 4.000 quilômetros no coração dos territórios do noroeste. Explorar essas fascinantes vias navegáveis oferece aventuras emocionantes para remadores e pescadores, tornando-as locais populares para os amantes de atividades ao ar livre. Imagine deslizar pelas águas calmas, cercado pela beleza da natureza intocada. Esses rios não apenas oferecem oportunidades excepcionais para lazer, mas também desempenham um papel importante nos ecossistemas do norte, sustentando diversas espécies de peixes e aves. Então, você já planejou sua aventura no norte? Você sabia que os gramados usam 9 bilhões de galões de água? É uma quantidade impressionante que os gramados residenciais nos Estados Unidos consomem diariamente, tornando-os grandes consumidores de água no país. Imagine, essa quantidade de água seria suficiente para encher mais de 13.000 piscinas olímpicas. Considerando que muitas pessoas cuidam de seus espaços verdes, não é surpresa que os gramados representem uma parte significativa do consumo de água nas casas. Muitos proprietários não percebem como a grama exuberante deles afeta as fontes de água locais. Fatores como o clima, o tamanho do gramado e os métodos de cuidado influenciam a quantidade de água necessária. Mas há boas notícias. Ao usar métodos de irrigação inteligentes e escolher plantas resistentes à seca, podemos manter nossos gramados saudáveis enquanto economizamos água. Não é incrível pensar que pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença no nosso meio ambiente? Você não vai acreditar no que está ligado à Entente. Este acordo entre a Grã-Bretanha e a França foi um marco na história, encerrando séculos de rivalidade e conflitos entre as duas nações. Assinado em 1904, o Acordo da Entente buscava promover a cooperação e o entendimento, permitindo que ambos os países se concentrassem em suas ambições internacionais. Ironicamente, a paz que celebravam levou a uma intensa competição pela colonização da África, onde ambas as nações lutavam para expandir seus impérios. Isso destaca a complexidade das relações internacionais, onde a cooperação pode coexistir com a competição. Enquanto trocavam cumprimentos na Europa, Grã-Bretanha e França competiam por vastos territórios na África, muitas vezes ignorando as populações locais.
A Entente foi uma reviravolta interessante, mostrando como antigos inimigos puderam se tornar aliados, mas continuaram a lutar pelo poder no cenário global. O que você acha que isso impactou na política global nos anos seguintes? Você já se perguntou por que as carteiras no Japão são mais grossas? No Japão, onde o dinheiro em espécie é muito valorizado, muitos preferem usar carteiras mais grossas para acomodar notas e moedas maiores. Diferente de muitos países, onde as transações digitais são comuns, a cultura japonesa ainda valoriza o dinheiro em espécie para compras do dia a dia. Essa tendência surgiu de uma combinação de tradições históricas e inovações modernas. Por exemplo, o design das carteiras evoluiu para proteger e preservar o dinheiro, mantendo a funcionalidade. As pessoas costumam carregar diferentes notas, incluindo as de maior valor, o que exige mais espaço. Além disso, o respeito pelo dinheiro na cultura japonesa faz com que as carteiras sejam vistas como um reflexo de status e atenção aos detalhes. Com o avanço da tecnologia, alguns podem se perguntar se os pagamentos digitais mudarão essa tradição. Mas, por enquanto, a carteira grossa continua sendo uma característica marcante da vida cotidiana no Japão. Veja o que realmente acontece quando você encontra uma lagarta com chifres. Essa criatura incrível, conhecida por seus espinhos laranja brilhantes, é uma das maiores lagartas do mundo, podendo atingir até 15 centímetros de comprimento. Enquanto se alimenta de folhas, ela se prepara para uma transformação maravilhosa em uma linda borboleta. Embora sua aparência assustadora possa fazer você hesitar, não se preocupe, essa lagarta não representa perigo para os humanos. Os espinhos brilhantes da lagarta com chifres servem como um aviso para predadores em potencial, sinalizando que não vale a pena mexer com ela. Esses espinhos são uma forma inteligente de camuflagem na natureza, ajudando-a a se misturar ao ambiente enquanto come e cresce. Assim que terminar de se alimentar, ela entrará na fase de pupa e, mais tarde, surgirá como uma borboleta deslumbrante com seu próprio charme único. A natureza não é cheia de surpresas? Você já pensou sobre a história colonial inacabada da Europa? Muitos países europeus ainda enfrentam as consequências de seu passado colonial, deixando algumas regiões em um estado onde a descolonização está longe de ser concluída. Países como França e Reino Unido mantêm territórios ligados ao colonialismo, como as regiões ultramarinas da França e os territórios ultramarinos do Reino Unido. Essas relações são frequentemente complexas, repletas de trocas culturais, mas também marcadas por injustiças históricas. A incapacidade de resolver completamente as questões relacionadas ao legado colonial continua a afetar a vida das pessoas nessas regiões até hoje. Por exemplo, discussões sobre governança, independência econômica e identidade cultural ainda estão em andamento, mostrando um pensamento colonial persistente. Ao aprofundar-se nessas relações, é importante perguntar como essas histórias moldam nosso mundo hoje e quais passos são necessários para promover a cura e a compreensão. Prepare-se para se surpreender com os truques de sabor da pasta de dente. O lauril sulfato de sódio, um ingrediente comum em muitas pastas de dente, afeta de maneira surpreendente suas papilas gustativas. Esse composto poderoso reduz temporariamente sua capacidade de sentir o doce. Imagine escovar os dentes e em seguida tomar um gole de suco de laranja. Em vez do doce habitual, você pode sentir algo completamente diferente. Isso acontece porque o lauril sulfato de sódio interfere nos receptores da língua que reconhecem os sabores doces. Portanto, se você gosta de um copo refrescante de suco ou de um doce após escovar os dentes, pode notar que o sabor não é o mesmo de sempre. Essa reação estranha levanta questões sobre como nossas escolhas de higiene bucal podem alterar nossas percepções de sabor. Então, da próxima vez que você escovar os dentes, lembre-se de que sua pasta de dente pode ser a razão pela qual seus sabores favoritos parecem um pouco estranhos. Você sabia que os glóbulos brancos podem caçar bactérias? Essas células incríveis são como pequenos super-heróis que patrulham seu corpo para manter sua saúde. Um recente vídeo em microscópio mostrou as ações impressionantes dos glóbulos brancos, que desempenham um papel fundamental no nosso sistema imunológico. Eles estão sempre em busca de bactérias nocivas que podem causar doenças. Assim que encontram esses invasores, eles agem, cercando e absorvendo-os em um processo chamado fagocitose. É surpreendente ver como essas células se comunicam entre si, coordenando seus esforços para eliminar as ameaças de forma eficaz. Nosso sistema imunológico trabalha incansavelmente, muitas vezes sem que percebamos.
Este drama microscópico mostra o quão ativas são nossas defesas, lembrando-nos da importância de cuidarmos da nossa saúde. Graças aos glóbulos brancos, muitas infecções são eliminadas antes mesmo de notarmos sua presença. Então, da próxima vez que você sentir uma coceira na garganta ou um resfriado, lembre-se de que há uma equipe inteira de guerreiros em sua corrente sanguínea, pronta para protegê-lo de doenças. E se eu disser que os piratas enfrentarão a justiça internacional? A pirataria é um crime único no direito internacional, pois é um dos poucos crimes em que qualquer país pode intervir para prender e responsabilizar os piratas, independentemente do local do crime. Esse princípio, conhecido como jurisdição universal, é fundamental na luta contra a pirataria, especialmente nas costas da Somália, onde a pirataria é um sério problema. Países ao redor do mundo podem colaborar para resolver essa questão, compartilhando recursos e informações para garantir que os piratas sejam punidos. No entanto, surgem dificuldades devido aos diferentes sistemas legais e à capacidade variável de conduzir julgamentos justos. Nem todo país está preparado para lidar com esses casos, o que gera desafios na aplicação da lei. Apesar desses obstáculos, a ideia de que os piratas não podem escapar da punição é um passo importante para tornar nossos oceanos mais seguros para todos. Descubra a incrível beleza da rã arbórea. Este maravilhoso anfíbio encanta com sua cor verde vibrante. As rãs arbóreas vivem em diversos lugares ao redor do mundo, especialmente nas florestas tropicais. Elas são não apenas bonitas, mas também desempenham um papel importante nos ecossistemas. Sua coloração brilhante as ajuda a se camuflar entre as folhas, tornando-as menos visíveis para os predadores. As rãs arbóreas também mostram habilidades impressionantes, incluindo a capacidade de escalar, que lhes permite se mover facilmente pelo topo das árvores. Curiosamente, elas possuem almofadinhas especiais nos dedos que as ajudam a se agarrar às superfícies, superando a gravidade. Além de sua beleza, as rãs arbóreas são importantes bioindicadores, o que significa que sua saúde reflete o estado do meio ambiente. Infelizmente, como muitas espécies, elas enfrentam ameaças devido à perda de habitat e às mudanças climáticas. Ao aprender sobre essas criaturas incríveis, apoiamos os esforços de conservação para que esses animais encantadores continuem a existir. Pronto para apreciar a incrível rã arbórea? Você já se perguntou por que os pelos do corpo são mais curtos? Tudo se deve aos diferentes ciclos de crescimento dos pelos. Por exemplo, os cabelos da cabeça podem crescer de 3 a 7 anos, o que os torna longos e volumosos. Em contrapartida, os pelos do corpo, incluindo as sobrancelhas, têm um ciclo de crescimento muito mais curto, que geralmente dura cerca de 4 meses. Isso significa que os pelos do corpo começam a cair muito mais cedo do que os cabelos da cabeça. Os hormônios desempenham um papel importante nesses ciclos, causando diferenças no comprimento dos pelos em diferentes partes do nosso corpo. Além disso, fatores como genética e idade também podem influenciar o crescimento dos nossos pelos. Não é incrível como nossos corpos têm essas diferenças? Entender esses ciclos ajuda a explicar por que alguns pelos precisam de mais cuidados do que outros. Então, da próxima vez que você cuidar de si mesmo, aprecie os ritmos únicos dos seus pelos. Você sabia que o Fusca conquistou a Antártica? Em 1963, um incrível Volkswagen Beetle chamado Boco foi presenteado para uma aventura épica como o primeiro carro a chegar ao continente gelado. Este carro icônico não era apenas um veículo. Ele mostrou uma resistência impressionante, enfrentando algumas das condições mais severas da Terra. Boco enfrentou temperaturas congelantes, chegando a menos 58 graus Fahrenheit, e ventos fortes de até 93 milhas por hora. Imagine um carro pequeno como o Fusca desafiando a deserto congelado, suportando firme forças que fariam a maioria dos carros tremer de medo. Esta jornada não apenas demonstrou a resistência do Fusca, mas também a engenhosidade e o espírito humano, provando que até os carros mais inesperados podem conquistar condições extremas. Esta ousada expedição abriu portas para futuras pesquisas automotivas em terrenos difíceis e deixou uma marca indelével, tanto na história da Antártica quanto no design automotivo. É incrível como um carro tão pequeno pode alcançar alturas tão grandiosas. Você sabia que as ovelhas podem reconhecer rostos humanos? Um estudo surpreendente da Universidade de Cambridge mostrou que esses animais peludos têm habilidades impressionantes para reconhecer rostos. Os pesquisadores ensinaram as ovelhas a identificar rostos humanos em fotos,
recompensando-as com petiscos gostosos quando conseguiam. É incrível, mas as ovelhas conseguiram reconhecer pessoas famosas, com uma precisão quase igual à dos humanos. No entanto, suas habilidades de reconhecimento diminuíram quando as imagens estavam inclinadas, o que mostra que, embora sejam inteligentes, elas têm suas limitações. Este estudo revela a inteligência surpreendente das ovelhas e desafia nossas ideias sobre os animais de fazenda. Também levanta questões sobre as habilidades cognitivas de outros animais. Outros animais podem ter habilidades ainda não reconhecidas? Os resultados obtidos abrem caminho para entender o comportamento social de diferentes espécies, e é interessante pensar no que futuras pesquisas podem revelar. Descubra a beleza do Parque Nacional Torres del Paine. Este incrível parque no Chile é famoso por suas majestosas montanhas de granito, lagos azuis cintilantes e glaciares antigos. Imagine-se diante dos altos Cuernos del Paine, onde os picos afiados das montanhas se erguem corajosamente em direção ao céu, ou desfrutando do ar fresco, enquanto admira as águas vibrantes do Lago Perroé. Não são apenas paisagens. O parque também abriga uma incrível vida selvagem. Fique atento aos guanacos que vagam livremente e, quem sabe, você pode ter a sorte de ver um majestoso condor planando no céu. Ao caminhar por esta maravilha natural, novos cenários esperam por você a cada passo, desde florestas verdes até vales dramáticos que vão te deixar sem palavras. O parque é um paraíso para os aventureiros, oferecendo trilhas variadas para todos os níveis, tornando-o ideal para qualquer um, seja você um turista experiente ou um explorador casual. Então, prepare suas coisas, amarre seus tênis e se prepare para encontrar a beleza selvagem de Torres del Paine. O que você está esperando? Sim, absolutamente. Os cães têm um olfato incrível, que é de 10.000 a 100.000 vezes mais sensível que o dos humanos. Essa habilidade extraordinária vem de seus narizes únicos, que possuem uma estrutura complexa, com muitos receptores olfativos. Enquanto os humanos têm cerca de 5 milhões de receptores olfativos, os cães têm cerca de 300 milhões. Isso lhes permite detectar cheiros em quantidades muito pequenas, tornando-os excepcionais em tarefas como operações de busca e salvamento, ou na detecção de doenças como o câncer. Além disso, a parte do cérebro dos cães, responsável pela percepção de cheiros, é muito maior do que a dos humanos, destacando a importância do olfato para eles. O olfato aguçado dos cães os ajuda não só a encontrar comida ou seus donos, mas também a perceber o mundo de uma maneira completamente diferente. Não é incrível como os cães conseguem sentir cheiros que mal conseguimos imaginar? Isso pode te surpreender. Animais de estimação podem participar do seu casamento. Em alguns estados dos Estados Unidos, essa realidade encantadora está mudando a forma como os casais celebram seu amor. Imagine seu amigo peludo, seja um cachorro leal ou um gato curioso, ao seu lado durante os votos. Algumas regiões tornaram legal a assinatura de licenças de casamento por pets, embora com uma patinha em vez de uma assinatura tradicional. Esse costume adorável reconhece os animais como membros importantes da família, permitindo que eles façam parte de um dos momentos marcantes da vida. Muitos casais estão abraçando essa tendência, incorporando seus pets nas cerimônias de casamento com arranjos únicos. Desde gravatinhas personalizadas até colares florais, os pets se vestem para impressionar, assim como seus humanos. Os planejadores de casamento estão até sugerindo maneiras criativas de incluir os animais, como organizar um momento pet especial durante a cerimônia. O resultado? Uma atmosfera acolhedora, cheia de amor e risadas, onde seu pet pode até roubar a cena. Além disso, esses momentos criam memórias incríveis, como uma foto do seu cachorro colocando a patinha em uma tela personalizada. Portanto, ao planejar o seu grande dia, considere incluir seus amados pets. Eles podem ser o destaque do seu casamento. E se eu disser que 17 traz azar na Itália? Essa crença interessante vem de longe e está ligada à pronúncia do número 17. Em italiano, 17 se pronuncia 17, que pode ser rearranjado para formar a palavra vixi, que significa eu vivi, uma frase relacionada à morte. Por causa dessa associação sinistra, muitos italianos tentam evitar o número 17 no dia a dia. Por exemplo, você não encontrará o 17º andar em muitos prédios, ou o 17º assento em aviões. Em vez disso, eles costumam substituir esse número por 16 bis, ou simplesmente pular para 18. Essa superstição não é única, pois muitas culturas ao redor do mundo
Tem seus números associados à sorte ou ao azar. Então, da próxima vez que você estiver na Itália, fique atento ao número 17, só por precaução. Você não vai acreditar que é verdade sobre o chocolate amargo. Ao contrário do que a maioria pensa, essa deliciosa sobremesa pode ser até mais benéfica para os seus dentes do que outros doces. O chocolate amargo, especialmente com alto teor de cacau e baixo teor de açúcar, contém substâncias que ajudam a combater as bactérias causadoras de cáries. Essas substâncias, conhecidas como polifenóis, impedem o crescimento de bactérias nocivas na boca. Além disso, o chocolate amargo possui minerais como fósforo e cálcio, que fortalecem os dentes. Portanto, embora seja sensato apreciá-lo com moderação, um pequeno pedaço de chocolate amargo pode ser bom para a saúde dos seus dentes. Na próxima vez que você quiser algo doce, considere escolher chocolate amargo em vez de um doce. Quem diria que se mimar poderia ser tão benéfico para o seu sorriso? O que motiva a busca por vida extraterrestre? Cientistas da NASA estão empolgados com a possibilidade de encontrar vida fora da Terra, especialmente em Europa, uma das fascinantes luas de Júpiter. Acredita-se que esse mundo gelado esconda um oceano sob uma espessa camada de gelo, com um volume 2 vezes maior que a água da Terra. Imagine, onde há água, pode haver vida. Enquanto isso, na vizinha Marte, foram encontrados sinais de água líquida em algumas regiões, o que intriga ainda mais os pesquisadores. Essas descobertas levantam questões sobre as condições necessárias para a vida e se podemos encontrar organismos que sobrevivem em ambientes tão extremos. A busca por vida extraterrestre depende muito da compreensão desses mundos aquáticos. Os cientistas estão desenvolvendo missões avançadas para explorar a Europa, tentando descobrir o que está escondido sob sua crosta de gelo. A cada nova descoberta, nossa compreensão do potencial de vida no universo se expande, aproximando-nos da resposta a uma das perguntas mais antigas da humanidade: estamos sozinhos? Prepare-se para se surpreender com os custos de rastreamento de águias. Os cientistas sempre foram fascinados pelos impressionantes voos das águias, mas estudar essas magníficas aves trouxe desafios inesperados. Dispositivos de rastreamento eram necessários para coletar dados sobre seu comportamento e rotas migratórias, mas os custos dispararam. Sempre que os pesquisadores obtinham informações desses dispositivos, isso resultava em altos gastos, causando um desvio orçamentário que eles não esperavam. Esse problema financeiro criou sérias dificuldades para alguns grupos de pesquisa, forçando-os a repensar suas estratégias de estudo dessas aves incríveis. Apesar das dificuldades financeiras, o rastreamento de águias continua sendo fundamental para entender seus hábitos e o impacto no meio ambiente. Os cientistas buscam soluções inteligentes, como o uso de tecnologias de rastreamento mais baratas, ou parcerias com empresas de tecnologia, para garantir que essas majestosas aves continuem a inspirar a conservação da natureza. Como as tecnologias futuras mudarão a pesquisa sobre biodiversidade? Porque o Templo Dourado alimenta milhares. Este famoso templo na Índia é um exemplo claro de compaixão e comunidade no sikhismo. Todos os dias, cerca de 100 mil pessoas são alimentadas gratuitamente, recebendo pessoas de diferentes classes sociais, independentemente de religião, raça ou casta. Essa prática, conhecida como langar, destaca a igualdade e a importância de servir aos outros. A cozinha do Templo Dourado funciona de maneira eficiente, contando com voluntários e doações para preparar grandes quantidades de comida, incluindo pratos simples mas nutritivos como dal, arroz e chapati. Isso não só ajuda a combater a fome, mas também promove a união entre diferentes grupos, ilustrando a crença fundamental do sikhismo no serviço altruísta. Os visitantes frequentemente descrevem essa experiência como transformadora, testemunhando o poder da generosidade e da humanidade compartilhada. Qual a melhor maneira de se conectar com os outros do que em uma refeição quente? Esse desejo de alimentar os famintos realmente encarna o espírito dos princípios Sikh. Você já se perguntou se temos realmente livre-arbítrio? A teologia filosófica continua debatendo a complexa questão se Deus determina nossas ações, o que chamamos de determinismo teológico, ou se temos a verdadeira capacidade de escolha. Essa conversa se aprofunda no que significa ser responsável por nossas ações. Imagine um mundo onde cada decisão já está predestinada por um plano divino. Como isso mudaria nossa compreensão do bem e do mal? Se nossas escolhas são fixas,
Ainda podemos ser responsabilizados por elas, ou isso dependeria de uma força superior? Por outro lado, a ideia de livre-arbítrio sugere que podemos moldar nosso destino, tornando-nos arquitetos de nossas vidas. Essa luta filosófica não apenas impacta a religião, mas também toca a ética, o direito e nossos relacionamentos diários. Então, onde estamos na gestão de nossas vidas em um mundo criado pelo Criador? Por que é proibido comer enquanto se nada em Maryland? Essa lei estranha pode parecer absurda, mas na verdade visa garantir a segurança e a limpeza. As praias de Maryland atraem muitos turistas que querem aproveitar o sol e o mar, mas a combinação de comida e natação pode causar problemas. Comer na água pode atrair animais marinhos como gaivotas ou peixes, criando bagunça e perigos potenciais. Imagine uma gaivota mergulhando em busca da sua batata frita enquanto você tenta nadar. Além disso, há o problema do lixo. Restos de comida podem poluir o oceano e prejudicar a vida selvagem. Ao evitar comer na água, Maryland espera manter as praias limpas para todos. Então, enquanto você nada no Atlântico, é melhor aproveitar os lanches na areia. Essa pequena regra tem como objetivo proteger tanto os nadadores quanto os ecossistemas marinhos. O que você acha? Essa lei faz sentido? A Capela dos Ossos em Portugal é uma construção única e sombria, localizada em Évora. Construída no século XVI, ela conta uma história assustadora através de sua decoração fria. As paredes internas são adornadas com ossos de cerca de 5.000 monges, oferecendo aos visitantes uma visão intrigante, mas sombria da história. Cada crânio e osso estão dispostos com cuidado, criando uma atmosfera impressionante que provoca admiração e reflexão. A capela foi projetada por monges franciscanos que queriam lembrar os vivos sobre a inevitabilidade da morte, usando esses ossos para incentivar os fiéis a viverem de forma virtuosa. Ao entrar nesse lugar fascinante, o contraste entre o lembrete sombrio da mortalidade e a arte elaborada das exposições ósseas deixa uma impressão duradoura. Ao caminhar pela capela, você pode refletir sobre a vida desses monges e as razões que levaram à criação dessa obra assustadora, mas bela. Você teria coragem de visitar essa capela em comum e confrontar sua arte fria. Você já se perguntou por que é possível construir torres com cartas de baralho? Brian Berg transformou esse jogo infantil em uma arte impressionante. Com apenas 17 anos, ele estabeleceu um incrível recorde mundial ao construir uma torre de 4,4 metros de altura. Esse sucesso notável demonstra não apenas seu talento, mas também a criatividade necessária para construir com coisas tão simples como cartas. Com precisão e paciência, Berg equilibra cuidadosamente cada carta, criando uma base estável que desafia a gravidade. Suas impressionantes torres de cartas encantam espectadores ao redor do mundo, inspirando muitos a experimentar esse hobby único. Berg mostra que, com foco e um pouco de imaginação, até os objetos mais comuns podem se transformar em obras de arte espetaculares. Seja você um jogador casual ou um arquiteto iniciante, há algo verdadeiramente mágico no desafiador mundo da construção com cartas. Até onde você consegue construir? Você sabia que o largesterol detecta contaminação fúngica? Este composto incrível é um indicador específico para identificar problemas fúngicos em plantas e animais. Quando certos fungos invadem os tecidos, eles produzem largesterol, que pode ser detectado por diversos métodos científicos. Isso é importante, pois os fungos podem causar danos significativos às colheitas e até representar riscos à saúde dos animais. Monitorar os níveis de largesterol permite que os pesquisadores avaliem rapidamente se as plantas estão infectadas por fungos perigosos, dando aos agricultores a chance de agir antes que seja tarde demais. Em animais, níveis elevados podem indicar problemas de saúde ocultos que precisam de atenção. Compreender a contaminação fúngica ajuda não apenas a garantir um suprimento alimentar saudável, mas também a proteger os ecossistemas dos efeitos destrutivos de fungos invasivos. À medida que os cientistas estudam o largesterol, seu papel na agricultura e no bem-estar animal pode levar a soluções inovadoras para combater pragas fúngicas. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre largesterol, lembre-se de que não é apenas um composto, é uma ferramenta importante na luta contra a contaminação fúngica. Um fato interessante sobre o fantasma de Silent Hill. Na assustadora demo do jogo de terror Silent Hill, os jogadores encontram um fantasma chamado Lisa, que se esconde nas sombras e é inicialmente imperceptível. Esse fantasma aumenta a tensão do jogo.
Ao explorar o ambiente sombrio, os jogadores podem não perceber a presença de Lisa até que ela apareça de repente, fazendo seus corações dispararem de surpresa. Esse truque engenhoso intensifica a atmosfera, mantém os jogadores em suspense e aumenta a sensação de medo. Os gamers frequentemente começam a duvidar de cada som, cada luz que pisca, se perguntando se Lisa será a próxima a aparecer. Essa reviravolta inesperada não apenas aumenta a emoção, mas também torna a experiência memorável, fazendo com que muitos falem sobre isso muito tempo depois de jogar. A presença fantasmagórica de Lisa lembra que no mundo dos jogos de terror, o invisível pode ser tão assustador, se não mais, do que o que é claramente visível. Não é incrível como um simples fantasma pode elevar toda a experiência de jogo a um novo nível? Um fato interessante sobre a tecnologia CAPTCHA. CAPTCHA, que significa teste público completo e automatizado para diferenciar computadores de humanos, desempenha um papel importante em nossas experiências online diárias. Você encontra CAPTCHA quando precisa confirmar que não é um robô ao criar uma nova conta ou fazer uma compra. As CAPTCHAs servem para distinguir usuários humanos de bots automáticos e geralmente incluem tarefas como reconhecer texto distorcido ou selecionar imagens específicas. No entanto, com o avanço da tecnologia, alguns sistemas complexos de inteligência artificial encontraram maneiras de contornar essas medidas de segurança. Isso levanta questões fascinantes sobre o futuro. Como podemos nos manter à frente desses IAs inteligentes? Pesquisadores estão constantemente desenvolvendo novos métodos de CAPTCHA, mas é um jogo de gato e rato. Compreender essa tecnologia não só ajuda a manter a segurança de nossos espaços online, mas também destaca a dinâmica em rápida mudança entre humanos e máquinas. Pratique esportes enquanto carrega seus dispositivos. A bicicleta Emperor Desk Bike da Lifespan é uma verdadeira descoberta para quem trabalha em casa. Este equipamento inovador para exercícios também gera energia, permitindo que você pedale e tenha um estilo de vida mais saudável enquanto carrega seus dispositivos. Apenas 30 minutos de treino na bicicleta podem gerar energia suficiente para carregar um smartphone ou até mesmo um laptop. Imagine conseguir sua dose diária de atividade física sem se preocupar com a bateria dos gadgets. É a solução perfeita para trabalhadores remotos que querem se manter ativos. Você pode pedalar durante uma videoconferência ou ao checar seus e-mails. O design da bicicleta se encaixa facilmente no seu espaço de trabalho, permitindo que você combine produtividade e fitness sem esforço. Seja para obter energia para o próximo projeto ou apenas para manter uma rotina saudável, a bicicleta Emperor Desk Bike oferece uma maneira divertida e eficaz de manter seu corpo e seus dispositivos em forma. Incrível, mas o fumo passivo é um assassino silencioso. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ele está relacionado a centenas de milhares de mortes todos os anos em todo o mundo. Essa mistura tóxica de produtos químicos, gerada pela queima do tabaco, representa uma séria ameaça à saúde dos não-fumantes, especialmente em locais públicos. Pessoas que são expostas regularmente ao fumo passivo têm um risco maior de desenvolver doenças respiratórias e até câncer. Crianças e mulheres grávidas são particularmente vulneráveis, pois seus corpos ainda estão em desenvolvimento e não conseguem lidar com os efeitos nocivos tão bem quanto os adultos. Em resposta a esses perigos, foram feitos esforços significativos para proibir o fumo em locais públicos, a fim de proteger a saúde de todos. Ao reduzir a exposição ao fumo passivo, as comunidades podem criar condições mais seguras que beneficiem a todos, especialmente aqueles que não podem evitar os efeitos prejudiciais. Por que não proteger nossos entes queridos desse perigo? Você sabia que em Hong Kong existe um museu de memes? O mundo da cultura digital deu uma reviravolta interessante com a abertura do primeiro museu do mundo, totalmente dedicado aos memes, resultado da colaboração da popular plataforma 9gag e do shopping K1 Art Mall. Este museu único celebra a natureza divertida e entretenedora dos memes, mostrando seu impacto significativo em nossas interações online e na sociedade como um todo. Os visitantes podem conhecer mais de 100 memes diferentes, apresentados em vários formatos, incluindo imagens vibrantes, figuras 3D elaboradas e até realidades aumentadas interativas. Imagine entrar em um espaço onde o humor se transforma em arte e você pode interagir com conteúdo divertido e relevante que reflete nossa experiência contemporânea. Este museu de memes não apenas oferece uma visão sobre a explosão criativa na internet, mas também lembra como os memes influenciam discussões sobre temas que vão da política à cultura pop.
É uma nova perspectiva sobre como percebemos arte e entretenimento na era digital. Então, você está pronto para explorar o mundo dos memes de uma maneira nova? Vamos revelar a verdade sobre as mudanças climáticas. A velocidade atual das mudanças climáticas ameaça a humanidade de uma forma que talvez não percebamos. Diferente das mudanças climáticas históricas que ocorreram ao longo de milênios, nossas catástrofes ambientais modernas acontecem a uma velocidade impressionante, principalmente devido à atividade humana, como a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento. Essa mudança rápida significa que os ecossistemas, que dependem da estabilidade para se adaptar e prosperar, estão lutando para acompanhar as transformações. Muitas espécies enfrentam o risco de extinção, pois seus habitats mudam mais rápido do que conseguem migrar ou evoluir. Além disso, a influência nas condições climáticas resulta em fenômenos mais extremos, como furacões e secas, criando problemas adicionais tanto para a natureza quanto para a sociedade humana. Se não enfrentarmos essa questão urgente, arriscamos não apenas nosso futuro, mas também o futuro de inúmeras outras espécies em nosso planeta. Como podemos mudar nossos hábitos para reduzir os danos? É difícil de acreditar, mas Charlie Cox, o talentoso ator conhecido por seu papel como Demolidor, não passou no teste para o icônico personagem Han Solo na franquia Star Wars. Enquanto se preparava para o papel de Demolidor, Cox desenvolveu o hábito de evitar contato visual para interpretar seu super-herói cego de forma convincente. No entanto, essa técnica acabou prejudicando sua audição para Han Solo, onde a confiança e a conexão com o público são fundamentais. Imagine ser um lendário contrabandista espacial, mas estar limitado por uma habilidade que ajudou em outro papel. Esse caso mostra como os atores às vezes ficam presos em seus personagens, o que pode afetar suas chances em outras audições. Felizmente, a carreira de Cox seguiu por outros caminhos, e ele se tornou um favorito do público por sua interpretação do complexo herói cego. No entanto, isso nos faz pensar em como tudo poderia ter sido diferente se ele tivesse conseguido esse papel. Você sabia que a Casa Branca tinha um medo surpreendente? Quando a eletricidade chegou à Casa Branca em 1891, foi uma grande novidade, mas nem todos a receberam bem. O presidente Benjamin Harrison e sua esposa Caroline tinham um medo especial dessa nova tecnologia, temendo os riscos de um choque elétrico. Apesar da praticidade da iluminação elétrica, eles se recusavam a tocar nos interruptores. Assim, os funcionários eram responsáveis por controlar as luzes, o que muitas vezes resultava em luzes acesas durante a noite. Essa situação engraçada mostra como até mesmo os líderes da nação eram cautelosos com novas tecnologias. Imagine os funcionários correndo para ligar e desligar as luzes, para garantir a segurança do presidente e da primeira-dama. Hoje, mal conseguimos imaginar um mundo sem eletricidade, mas naquela época, até mesmo um simples interruptor causava preocupação. E se eu disser que a seda do mar é real? Este material incomum, considerado o mais raro do mundo, é feito de finas fibras de moluscos do Mediterrâneo. Quando bem trabalhada, a seda do mar brilha e reluz como ouro, criando um efeito impressionante que fascina as pessoas há séculos. O processo de extração dessas fibras exige muito esforço, habilidade e paciência. Apenas alguns poucos mestres ainda conhecem os métodos tradicionais de tecer esse material luxuoso, o que torna a seda do mar não apenas rara, mas também um tesouro altamente valorizado no mundo da moda. Sua textura leve e arejada toca suavemente a pele, tornando-a ideal para roupas e acessórios elegantes. Imagine usar um pedaço da história que conecta você a tradições antigas. Com seu brilho bonito e origem única, a seda do mar é um testemunho das incríveis possibilidades dos materiais naturais. Por que você acha que algo tão raro vale tanto? Uma história incrível: o primeiro teste nuclear subaquático da América. Em 1947, os Estados Unidos chocaram o mundo ao realizar seu primeiro teste nuclear subaquático na Operação Crossroads. O local escolhido foi o atol de Bikini, nas remotas Ilhas Marshall. Esse ousado experimento tinha como objetivo estudar os efeitos das explosões atômicas em navios militares. A operação envolveu a detonação de 2 bombas atômicas, resultando em impressionantes explosões subaquáticas e ondas destrutivas que afundaram vários navios antigos. Cientistas, militares e o público aguardavam ansiosos para descobrir como as explosões nucleares afetariam as frotas em combate.
Os resultados foram surpreendentes, mostrando não apenas o poder destrutivo das armas nucleares, mas também levantando sérias questões sobre a segurança ambiental e os riscos à saúde das futuras gerações. Embora tenha sido uma iniciativa científica notável, os testes tiveram consequências de longo prazo, afetando tanto o ecossistema local quanto a vida dos habitantes das Ilhas Marshall. A Operação Crossroads se tornou um marco na história militar, refletindo a intensa busca por poder nuclear e as questões de segurança que permanecem relevantes até hoje. Acredite ou não, Nick entrou para a história com suas flechas. Essa artista incrível quebrou o recorde mundial do Guinness ao atravessar 7 flechas de carbono por uma fechadura, mostrando suas habilidades excepcionais e precisão. Imagine a concentração e controle necessários para essa conquista. Acertar um alvo do tamanho de uma fechadura não é apenas uma questão de habilidade com o arco, requer uma dedicação e prática incríveis. O recorde de Nick é um lembrete inspirador do que as pessoas podem alcançar com persistência e determinação. Além disso, essa conquista destaca o fascinante mundo do tiro com arco e a criatividade frequentemente presente nesse esporte. Artistas como Nick estão quebrando as barreiras entre arte e atletismo, provando que conquistas extraordinárias podem vir de lugares inesperados. Você já tentou atirar com arco ou pensou em alcançar um objetivo único como ela? Você vai se surpreender ao conhecer os peixes de gelo crocodilo. Essas criaturas incríveis desenvolveram uma maneira única de se adaptar aos seus ambientes frios. Vivendo nas águas geladas da Antártica, eles não podem contar com o sangue tradicional para transportar oxigênio, como a maioria dos animais. Em vez disso, eles têm muito poucas células vermelhas no sangue. Essa adaptação única permite que eles absorvam o oxigênio diretamente da água pela pele. Por mais surpreendente que pareça, o ambiente frio oferece uma maior concentração de oxigênio dissolvido, tornando esse método especial possível. Os peixes de gelo crocodilo prosperam em temperaturas que seriam insuportáveis para muitas outras espécies, mostrando a incrível capacidade da natureza de inovar. Então, da próxima vez que você pensar em como os animais sobrevivem em climas severos, lembre-se desses peixes incomuns e de sua abordagem sem sangue para viver nas profundezas do mar Antártico. Descubra o incrível festival Hatham na Tailândia. Este evento vibrante acontece em Hatham e mostra as ricas tradições e cultura do país. Todo ano, moradores e turistas se reúnem para essa festa incrível, onde é possível aproveitar desfiles coloridos, música tailandesa tradicional e deliciosa comida de rua. Um dos destaques são as magníficas apresentações de danças tradicionais, que contam histórias sobre a história e o folclore tailandês. Além disso, os visitantes podem participar de oficinas que ensinam artesanato e habilidades antigas, aprofundando seu entendimento sobre o patrimônio tailandês. O Festival Hatham também é famoso por suas deslumbrantes decorações. As ruas brilham com cores vibrantes e luzes, criando uma atmosfera mágica. Se você quer experimentar novos pratos ou aprender sobre costumes únicos, este festival promete experiências inesquecíveis que celebram o passado fascinante e o presente vibrante da Tailândia. Pronto para se juntar à festa? Você sabia que as fezes dos wombats têm forma de cubos? Essa característica única ajuda esses animais marsupiais brincalhões a marcar seu território de forma eficaz. Diferente da maioria dos animais, os wombats produzem fezes em forma de cubos. Essa forma surpreendente não é apenas para enfeitar. O formato cúbico evita que as fezes rolem, permitindo que os wombats deixem suas marcas em lugares específicos. Cientistas estudaram esse fenômeno raro, admirando como a forma se forma no intestino dos wombats. Descobriu-se que há áreas no intestino com diferentes elasticidades, criando pressão que dá às fezes a forma cúbica. Imagine caminhar pelas florestas da Austrália e encontrar esses pequenos cubos duros. É um lembrete divertido de como a natureza pode ser surpreendente. Essas fezes em forma de cubo não só servem como marcas territoriais, mas também ajudam a espalhá-las por uma área maior, aumentando as chances de atrair parceiros potenciais. Na próxima vez que você pensar sobre o comportamento dos animais, lembre-se de que os wombats conseguiram aperfeiçoar a produção de fezes. Prepare-se para se surpreender com medos incomuns. Uma das fobias interessantes que poucos conhecem é a cinecilofobia, o medo de copos vazios. Imagine sentir ansiedade ou desconforto apenas ao ver um copo ou uma xícara sem líquido.
Para aqueles que sofrem com isso, o medo pode surgir por várias razões, como experiências passadas ou uma forte associação com o vazio, que simboliza falta ou solidão. Isso também pode estar relacionado à ansiedade geral sobre necessidades ou desejos não atendidos. Essa condição pode levar a comportamentos incomuns, como evitar lugares onde servem bebidas ou encher copos obsessivamente para evitar o encontro com o vazio. Embora a senescilofobia possa parecer rara, ela destaca a diversidade dos medos humanos, lembrando-nos de que cada um tem suas peculiaridades. Talvez entender esses medos nos ajude a nos sentirmos menos sozinhos e mais conectados com os outros. Por que John Marshall Harlan é importante hoje? John Marshall Harlan, um destacado juiz da Suprema Corte, é frequentemente chamado de Grande Dissidente por suas poderosas opiniões divergentes. Ele atuou de 1877 a 1911 e muitas de suas visões contradiziam a maioria das decisões do tribunal. Por exemplo, em casos relacionados aos direitos civis e às liberdades individuais, Harlan enfatizava a justiça, mesmo quando seus colegas não concordavam. Suas crenças muitas vezes se tornavam relevantes apenas com o tempo, pois a história mostrou que suas ideias estavam corretas. Hoje, o legado de Harlan continua a inspirar aqueles que lutam por justiça e igualdade. Muitos estudiosos do direito consideram suas opiniões divergentes como elementos importantes do direito americano, destacando a importância da perseverança em suas convicções, mesmo quando estão sozinhos. A dedicação de Harlan nos lembra que a justiça não é apenas uma vitória, são ideais que buscamos e a influência de nossas vozes na formação do futuro. O que salvou a famosa Catedral da Destruição? No século XIX, a magnífica catedral estava ameaçada de demolição devido ao abandono prolongado. Felizmente, graças a Sir Benjamin Lee Guinness, herdeiro da cervejaria Guinness, este edifício histórico foi cuidadosamente restaurado na década de 1800. Guinness reconheceu o valor cultural da catedral e tomou medidas para preservá-la para as futuras gerações. Hoje, os visitantes da catedral podem explorar um moderno centro de visitantes e um museu que contam a fascinante história do rico patrimônio da Irlanda. Ao caminhar por sua impressionante arquitetura, é possível sentir o eco do tempo e do legado que formou a nação. A catedral agora é não apenas um local de culto, mas também um vibrante ponto cultural que atrai pessoas de todo o mundo. Sua restauração destaca a importância de valorizar e proteger nossos monumentos históricos. Portanto, se você é um amante da história ou apenas curioso sobre o passado da Irlanda, esta catedral oferece um vislumbre da alma da nação. Muitas pessoas não sabem disso sobre suas orelhas. O nariz e as orelhas dos seres humanos continuam a crescer ao longo da vida devido à cartilagem, um tecido flexível que não para de se expandir com a idade, enquanto a maioria das partes do corpo, como braços e pernas, crescem até a idade adulta. Nariz e orelhas seguem seu próprio caminho. É surpreendente, mas a cartilagem tem uma característica única. Ela pode continuar a se esticar e mudar de forma ao longo do tempo. Isso significa que, com a idade, você pode notar que suas orelhas ficam maiores e o nariz um pouco mais baixo. Esse fenômeno surpreende muitos e pode parecer um pouco estranho. Na verdade, na velhice, nossos narizes e orelhas podem parecer mais proeminentes do que na juventude. Então, da próxima vez que você olhar seu reflexo, lembre-se de que essas características em crescimento são apenas uma forma do seu corpo mudar com o tempo. É uma parte estranha, mas fascinante da natureza humana, que destaca como nossos corpos sempre se adaptam, mesmo quando não percebemos. Você já ouviu falar da técnica de arte de praia? Esse método fascinante permite que artistas criem incríveis desenhos grandes na areia das praias, semelhantes às vibrantes obras do artista Andrés Amador. Usando ferramentas simples como rastelos e suas mãos, esses criadores desenham padrões elaborados que se harmonizam com a paisagem natural. A mágica acontece quando a maré sobe, criando um diálogo visual entre a arte e os elementos da natureza. Ao contrário das esculturas permanentes, essas obras de arte são temporárias, desaparecendo a cada onda, o que as torna únicas e efêmeras. Cada criação não é apenas uma demonstração de habilidade artística, mas também uma celebração da beleza da natureza, incentivando os espectadores a refletirem sobre a conexão entre a criatividade humana e o meio ambiente. Então, da próxima vez que você estiver na praia,
Preste atenção a essas magníficas manifestações de arte, que só podem ser verdadeiramente apreciadas de cima. Você sabia que durante a Guerra Fria, o KGB criou uma ferramenta de espionagem surpreendente e assustadora? Era uma arma disfarçada de batom comum. Esse engenho astuto podia disparar uma pequena bala de 4,5 metros com apenas um toque, misturando moda e letalidade. Imagine como um batom aparentemente inofensivo nas mãos de um espião poderia causar um golpe mortal a qualquer momento. A arma Beijo da Morte permitia que os agentes escondessem suas intenções letais sob a fachada do glamour, mostrando até onde os serviços de inteligência iam naquele período tenso. É um lembrete de que nem tudo é o que parece, e que a luta intelectual envolve muito mais do que armas tradicionais. Quem poderia imaginar que algo tão aparentemente inofensivo poderia ser tão perigoso? Prepare-se para se surpreender com o mistério do dinheiro do Monopoly. Você sabia que em um ano é impresso mais dinheiro do Monopoly do que toda a moeda real do mundo? É verdade. As notas coloridas desse jogo de tabuleiro favorito superam em muito a quantidade de dinheiro que as pessoas usam no dia a dia. Esse fato fascinante nos faz refletir sobre o que realmente é o dinheiro. No jogo, os jogadores usam essas notas falsas para comprar propriedades e construir impérios sem sair da mesa, criando um mundo onde a riqueza é apenas uma ideia divertida. Mas quando olhamos para além do jogo, a moeda real representa valor e trabalho, moldando economias e vidas. Então, por que parece que há tanto dinheiro do Monopoly? E isso levanta a questão de como percebemos a riqueza, o jogo e o significado do sucesso. Não é interessante como um jogo simples pode nos fazer pensar sobre ideias tão grandes? Sim, é verdade, e esse comportamento é surpreendente. Os macacos com rostos brancos, conhecidos por sua brincadeira e sociabilidade, se cumprimentam de uma maneira inusitada. Em vez de um aperto de mão ou abraço, eles estabelecem uma conexão social, colocando os dedos nos narizes uns dos outros. Esse comportamento estranho não é apenas divertido, ele desempenha um papel importante nas interações sociais deles. Quando esses macacos se cutucam, não estão apenas brincando, eles se comunicam e fortalecem seus laços no grupo. Esse comportamento ajuda a confirmar hierarquias sociais e demonstra confiança entre os indivíduos. Cutucar os narizes também pode estar relacionado ao cuidado, pois permite que os macacos verifiquem a saúde de seus amigos, inspecionando o interior de seus narizes. Esse ritual único de saudação mostra a incrível diversidade do comportamento animal e a complexidade da vida social desses primatas. Então, da próxima vez que você pensar nas interações dos macacos, lembre-se de suas saudações com os narizes. Vamos desvendar a verdade sobre a Estrada Atlântica da Noruega. Este incrível trajeto conecta várias ilhas por meio de uma série de pontes impressionantes que parecem flutuar sobre o oceano. Localizada na costa oeste da Noruega, a Estrada Atlântica não é apenas uma rodovia comum, é uma maravilha da engenharia que mostra a beleza da natureza e a criatividade humana. Inaugurada em 1989, ela se estende suavemente por cerca de 8,3 quilômetros e é frequentemente considerada uma das estradas mais bonitas do mundo. O que a torna ainda mais impressionante é como ela enfrenta corajosamente o clima imprevisível do Oceano Atlântico, onde ventos fortes e chuvas intensas são comuns. Os visitantes desfrutam de vistas deslumbrantes de ondas quebrando, penhascos dramáticos e paisagens pitorescas. Seja de carro ou a pé, essa notável conquista da engenharia convida aventureiros e amantes da natureza a experimentar seu encanto pessoalmente. Você vai se surpreender ao descobrir que os elevadores podem ser tão curtos. Em Hannover, na Alemanha, está o elevador mais curto do mundo, que sobe apenas um andar em poucos segundos. Esse elevador inusitado conecta 2 andares de um prédio de escritórios local e se tornou mais uma atração divertida do que uma necessidade prática. Os visitantes costumam rir ao entrar nele, aproveitando a rápida subida e descida e tirando fotos para os amigos. Essa experiência peculiar se transformou em um ponto turístico leve, que atrai curiosos e turistas. Isso mostra como os elevadores, normalmente vistos como funcionais, podem também oferecer uma experiência única. Imagine entrar em um elevador, sentir a emoção e perceber que você está subindo apenas um andar. Você teria coragem de andar nesse elevador rápido em Hannover? Você já se perguntou onde fica a maior represa do mundo? Ela está localizada na vasta Sibéria, na Rússia.
Essa incrível obra de engenharia não só impressiona pelo seu tamanho, mas também desempenha um papel importante na geração de energia hidrelétrica. A represa está a cerca de 600 metros de sua área principal, destacando suas enormes dimensões. Conhecida como Represa Sayano-Shushenskaya, ela aproveita a energia do poderoso rio Yenisei, um dos maiores rios do mundo. Inaugurada em 1978, essa represa se eleva a impressionantes 245 metros e se estende por mais de 1.000 metros. Ela gera mais de 600 e 400 megawatts de eletricidade, o suficiente para abastecer milhões de casas. Além de suas capacidades energéticas, a represa também ajuda a controlar inundações e a irrigação, sustentando o ecossistema local e a economia. Não é incrível como essas estruturas podem mudar o nosso mundo? Você ficará surpreso com os segredos da Antártica. Este continente gelado, coberto por impressionantes geleiras e lar de animais únicos, é um dos lugares mais intocados da Terra. Não há população nativa, e a atividade humana é principalmente limitada a estações de pesquisa e expedições científicas. Essa situação ajuda a manter a Antártica em seu estado original, permitindo que os cientistas estudem os efeitos das mudanças climáticas sem a interferência da urbanização ou poluição. No entanto, a Terra está sob pressão devido ao aumento das temperaturas globais, o que resulta no derretimento do gelo e na alteração dos ecossistemas. Pesquisadores notaram que até mesmo pequenas marcas humanas podem impactar significativamente esse delicado equilíbrio. Proteger a Antártica é importante, não apenas para sua incrível biodiversidade, mas também para nossa compreensão das mudanças climáticas. Se não conseguirmos preservar este laboratório natural, o que acontecerá com as pistas importantes sobre o futuro do nosso planeta? É verdade que na Austrália existe um carneiro gigante. Em Goulburn, você encontrará o Grande Marino, uma impressionante estátua de 15 metros dedicada à ovinocultura, uma parte importante da economia australiana. Carinhosamente chamado de Rambo, esse colossal carneiro atrai a atenção de turistas e moradores. Os visitantes podem subir até o nível Ramsay, uma plataforma de observação dentro da estátua, e desfrutar de vistas panorâmicas deslumbrantes da charmosa cidade abaixo. O Grande Marino é um símbolo do rico patrimônio agrícola da região, mostrando o orgulho de Goulburn pela produção de lã, conhecida por sua qualidade e demanda mundial. Se você é um amante da arte, um historiador ou apenas quer tirar uma foto interessante, este monumento único oferece uma combinação de cultura e experiências emocionantes. Então, por que não dar uma passada e ver essa maravilha gigante com seus próprios olhos? E se eu disser que os lagostas se comunicam através da urina? Esses seres incríveis possuem bolhas únicas localizadas logo atrás dos olhos. Dentro dessas bolhas, há líquidos especiais que os lagostas usam em suas interações sociais. Quando chega a hora de estabelecer território ou atrair um parceiro, eles liberam urina dessas bolhas para enviar sinais uns aos outros. A composição química da urina contém informações importantes, permitindo que outros lagostas saibam sobre a prontidão para acasalar ou que um determinado território já está ocupado. Essa forma de comunicação pode parecer estranha para nós, mas no mundo subaquático funciona muito bem. Ao liberar certas substâncias químicas, os lagostas conseguem transmitir mensagens à distância, atendendo suas necessidades sociais. Então, da próxima vez que você pensar em lagostas, lembre-se de que não se trata apenas da carne saborosa. Eles também têm vidas sociais complexas. Quem diria que esses crustáceos têm maneiras tão interessantes de se comunicar? Difícil de acreditar, mas o primeiro filme 3D está perdido. Lançado no início dos anos 1920, A Força do Amor causou um grande impacto como o primeiro filme a mostrar tecnologias 3D, encantando o público com sua abordagem inovadora. Este filme combinava ação ao vivo com efeitos especiais, criando uma impressionante ilusão de profundidade e permitindo que os espectadores mergulhassem na história como nunca antes. Infelizmente, apesar de sua importância histórica, a versão original em 3D do filme desapareceu com o tempo, deixando-nos apenas uma fascinante história de inovações e não uma experiência visual. A perda de A Força do Amor nos lembra da fragilidade do cinema inicial, já que muitos filmes daquela época não foram preservados devido a métodos inadequados de conservação. Embora esteja perdido para a história, o espírito inovador do filme continua a influenciar nossa percepção do cinema hoje, abrindo caminho para os filmes 3D modernos que desfrutamos atualmente. Quais outros tesouros cinematográficos podem estar esperando para serem descobertos?
Você pode acreditar que a Casa Branca se tornou sem álcool? Durante a presidência de Rutherford B. Hayes, uma decisão surpreendente foi tomada. Ele e a primeira-dama Lucy Hayes proibiram o álcool na Casa Branca. Essa iniciativa, que ocorreu no final dos anos 1800, fazia parte de um movimento maior pela sobriedade que estava se espalhando pelos US na época. Lucy Hayes, conhecida como Limonada Lucy, era especialmente apaixonada pelo tema e acreditava na promoção de escolhas mais saudáveis para sua família e convidados. Com a proibição, a Casa Branca se tornou um refúgio sem álcool, onde limonada e outras bebidas não alcoólicas se tornaram comuns em eventos oficiais. Essa decisão ousada gerou tanto apoio quanto críticas, ilustrando a luta contínua pela regulação do álcool na América. Você consegue imaginar como seriam as reuniões sociais na Casa Branca sem o som de taças cheias de vinho ou whisky? Você não vai acreditar na conexão com a música de Joni Mitchell. No mundo da música, Both Sides Now de Joni Mitchell é um clássico eterno, mas também marcou um momento importante na carreira de uma cantora. Essa canção, com suas letras lindas e profundas, se tornou um sucesso para Judy Collins, conhecida por seu estilo folk. Embora Judy tenha outras músicas que fizeram sucesso, nenhuma alcançou a popularidade desta. Lançada em 1967, Both Sides Now mostrou não só as incríveis habilidades de Joni como compositora, mas também a poderosa interpretação vocal de Judy. A música aborda temas de amor e percepção, fazendo os ouvintes refletirem sobre as complexidades da vida. Apesar da rica carreira de Judy, cheia de conquistas, essa faixa continua sendo seu grande sucesso, lembrando-nos da mágica que acontece quando artistas talentosos se juntam. Você consegue imaginar o impacto que essa música teve na época? Você consegue imaginar os segredos da qualidade do azeite? A qualidade do azeite é muito influenciada pela forma como as azeitonas são colhidas. Quando as azeitonas são colhidas de maneira descuidada, elas podem se danificar, levando a mudanças indesejadas. Azeitonas danificadas estão sujeitas à oxidação e fermentação, o que pode aumentar seu nível de acidez. Isso é importante, pois alta acidez pode deixar o azeite amargo e desagradável ao paladar, comprometendo sua qualidade. Por outro lado, azeitonas colhidas com cuidado ajudam a preservar seus aromas naturais e nutrientes, resultando em um azeite mais rico e aromático. É por isso que você frequentemente vê azeite extra virgem com a etiqueta "primeira prensagem a frio". Esses métodos minimizam os danos aos frutos durante a colheita. Na próxima vez que você regar sua salada com azeite, pense no que foi investido para criar essa garrafa. Quão importante você acha que é o processo de colheita para o sabor? Você já se perguntou por que na China se bebe tanta cerveja? Pode surpreender você saber que a China é o maior consumidor de cerveja do mundo, com impressionantes 45 bilhões de litros consumidos anualmente. Embora a cerveja não fosse uma parte tradicional da culinária chinesa, sua popularidade cresceu rapidamente nas últimas décadas. Esse aumento está muito ligado ao crescimento da classe média e à vibrante cultura da vida noturna que floresceu nas cidades chinesas. Você encontrará marcas locais como Tsingtao e Snow Beer liderando o caminho. Mas gigantes internacionais também estão ganhando espaço entre os amantes da cerveja, especialmente nas grandes metrópoles. Restaurantes, bares e casas noturnas estão cheios de pessoas desfrutando dessa bebida refrescante, mudando a forma como as reuniões sociais são percebidas. Com o aumento do número de pessoas que incorporam a cerveja em seu dia a dia, é interessante observar como essa cultura de consumo em crescimento se relaciona com tradições e mudanças modernas no estilo de vida. Acredite ou não, mas os cães veem menos cores do que nós. A visão deles é mais sensível a tons de azul e amarelo, por isso uma bola vermelha pode parecer cinza ou marrom para eles. Essa limitação na percepção de cores não impede nossos amigos peludos de se divertirem com brinquedos coloridos, pois eles usam outros sentidos, como o olfato e o movimento. Embora filtros de cores possam tornar o mundo mais claro, os cães evoluíram para caçar e se orientar no ambiente. Curiosamente, mesmo com a visão reduzida de vermelho e verde, os cães ainda se divertem com objetos brilhantes, interagindo com pessoas e explorando o mundo. O entusiasmo deles se manifesta independentemente da cor. Então, da próxima vez que você jogar um brinquedo vermelho para seu filhote, lembre-se que pode não parecer tão vibrante para eles, mas o importante é a diversão. Você já se perguntou por que nos atraem casas antigas?
O Nope Head, localizado nas lindas ilhas Orkney, na Escócia, é um verdadeiro tesouro histórico. Construída por volta de 3500 a.C., essa incrível casa de pedra é um dos edifícios mais antigos da Europa, até mais antiga que as pirâmides do Egito. Imagine paredes grossas de pedra, habilidosamente divididas em cômodos, que um dia serviram de abrigo para uma família de agricultores neolíticos. É surpreendente perceber que as pessoas que viveram ali dependiam da agricultura em uma época em que essas práticas estavam apenas começando. O Nope Head não só demonstra o talento arquitetônico primitivo, mas também nos oferece uma rara visão da vida pré-histórica. Sua preservação nos permite explorar as rotinas diárias e os desafios enfrentados por esses primeiros habitantes do norte da Europa, despertando interesse sobre como construíam suas casas, o que comiam e como sobreviviam em seu ambiente. Você sabia que as mantas têm os maiores cérebros entre os peixes? Essas criaturas incríveis não só nadam graciosamente, mas também possuem uma inteligência impressionante. O cérebro da manta é maior do que o de qualquer outro peixe e possui áreas especiais responsáveis pelo aprendizado, resolução de problemas e comunicação. Isso indica que esses gigantes gentis podem ter um nível de inteligência que normalmente não esperamos de peixes. Por exemplo, estudos mostram que elas conseguem se reconhecer em espelhos, um sinal de autoconsciência que geralmente é observado em animais mais complexos, como golfinhos e elefantes. Essa estrutura cerebral extraordinária permite que as mantas se adaptem bem ao ambiente, se orientem de forma eficaz e até interajam umas com as outras. Imagine uma criatura que não só desliza pelo oceano, mas também pensa e aprende à sua maneira. Não é incrível que uma inteligência assim exista nas profundezas dos nossos oceanos? Vamos revelar a verdade sobre nossas mudanças de altura. Você sabia que durante o dia somos na verdade um pouco mais altos do que à noite? Esse fato surpreendente está relacionado à gravidade que atua na nossa coluna. Durante o dia, quando estamos em pé ou sentados, a gravidade pressiona nossos corpos, comprimindo as cartilagens da coluna. Como resultado, à noite, perdemos um pouco de altura. É como uma esponja que é espremida. Com o tempo, ela perde sua forma. Mas aqui vai uma boa notícia. Quando vamos dormir, nossa coluna descansa. Nessa posição, a pressão diminui e as cartilagens têm a chance de se recuperar, ajudando a coluna a voltar ao seu comprimento natural. É por isso que, ao acordar de manhã, você pode estar um pouco mais alto do que estava à noite. Não é incrível o que nosso corpo pode fazer? Efeitos surpreendentes dos pinhões em suas papilas gustativas. O pinemalfa, anteriormente conhecido como síndrome do pinhão ou disgeusia, é uma condição incomum que pode surgir após o consumo de certos pinhões. Você já saboreou um punhado desses deliciosos frutos e depois ficou com um gosto estranho, amargo ou metálico na boca? Essa sensação peculiar pode durar vários dias ou até semanas e pode arruinar seu apetite. A causa do pinemalfa ainda não é totalmente compreendida, mas acredita-se que algumas variedades de pinhões, especialmente as da China, possam desencadear essa reação. Embora os pinhões sejam nutritivos e saborosos, eles também podem enganar nossas papilas gustativas. Se você encontrar esse gosto desagradável, não se preocupe, é inofensivo, mas pode ser bem irritante. Na próxima vez que você se deliciar com essas iguarias crocantes, fique atento a essa condição. Quem diria que algo tão bom poderia ter desvantagens inesperadas? Você sabia sobre os empolgantes tokens verdes SNH? No século XIX, a empresa SNH lançou esses inovadores tokens verdes que revolucionaram as compras. Os clientes podiam acumular tokens com suas compras e depois trocá-los por prêmios interessantes. Essa estratégia de marketing inteligente foi uma das primeiras programas de fidelidade, criada para fazer com que as pessoas voltassem à loja repetidamente. As pessoas adoravam a ideia de ganhar algo a mais apenas por comprar, o que ajudou a criar um senso de comunidade e gratidão entre clientes e empresas. Quando os compradores acumulavam tokens, eles não só sentiam alegria ao receber prêmios, mas também se tornavam mais leais às marcas que os ofereciam. Essa ideia simples, mas eficaz, lançou as bases para diversos programas de fidelidade que vemos hoje, desde cartões de pontos até aplicativos móveis, que recompensam os clientes frequentes. Você consegue imaginar como os hábitos de compra mudaram com a chegada desses tokens? A QuadStick é um dispositivo surpreendente criado para pessoas com mobilidade reduzida nas mãos.
permitindo que elas desfrutem de videogames usando apenas a boca. Imagine um mundo de jogos onde todos podem participar da diversão, independentemente das dificuldades físicas. A Quad Stick tem um design simples, mas eficaz, com um joystick controlado pela boca do usuário e botões ativados por inalação ou exalação. Esse sistema único permite que os jogadores controlem os jogos, visem e executem comandos, igualando as chances. Desenvolvido com a opinião dos próprios gamers, o dispositivo proporciona uma experiência acessível, em um gênero que às vezes pode parecer fechado. A Quad Stick abriu novas oportunidades para muitos, oferecendo independência e alegria ao jogar. Não é apenas um jogo, é conexão, competição e comunidade. Então, seja você um jogador casual ou um gamer ávido, é incrível que tecnologias como essa permitam que todos experimentem a alegria dos jogos. Quando foi criado o primeiro queijo? Tudo começou com um incidente inesperado na cozinha na antiguidade, quando os antigos armazenavam leite nos estômagos de animais. Enzimas naturais das paredes do estômago coalhavam o leite, transformando-o em algo completamente novo e delicioso. Esse feliz acaso deu origem ao queijo, que pode ser muito diferente dos tipos que amamos hoje, mas estabeleceu a base para esse produto querido. Imagine os antigos pastores descobrindo a maravilhosa combinação de sabores e texturas que surgiam desse processo. Eles talvez não soubessem a ciência por trás disso, mas sua criatividade transformou um ingrediente simples em um produto que sobreviveu por séculos. Hoje, o queijo existe em inúmeras formas, de cheddar a brie, e é apreciado em todo o mundo. Então, da próxima vez que você saborear um lanche de queijo, lembre-se de sua fascinante história de origem. Você sabia que o USPS começou com a entrega de música? O serviço postal do EUA, conhecido hoje pela entrega de cartas e pacotes, tem uma história interessante relacionada ao envio de faixas musicais entre amigos. Inicialmente, o USPS foi criado para ajudar as pessoas a compartilharem suas músicas favoritas, especialmente quando não conseguiam ir a shows ao vivo. Músicos e amantes da música começaram a enviar gravações para desfrutar de novos sons e manter contato uns com os outros. Essa prática de troca de música ajudou a formar a identidade inicial do serviço e mostrou sua importância na promoção da comunicação. Com o tempo, com o avanço da tecnologia e a possibilidade de troca digital de música, o USPS mudou seu foco para os serviços postais tradicionais. Hoje, embora o serviço postal seja mais conhecido pela entrega de tudo, desde cartões de Natal até compras online, é interessante pensar em como tudo começou com essas melodias tocantes. Quais outros fatos surpreendentes sobre o USPS você conhece? Quando o macaco vê seu reflexo, os macacos prego, conhecidos por seu comportamento brincalhão, reagem de maneira surpreendente aos espelhos. As fêmeas costumam se aproximar do seu reflexo com alegria, como se estivessem encontrando um amigo. Elas podem fazer gestos amigáveis, o que leva a pensar que realmente se reconhecem ou estão apenas curiosas sobre esse outro macaco. Em contraste, os machos geralmente reagem de forma diferente. Muitos parecem confusos ou até mesmo agitados ao ver sua imagem. Alguns se encolhem ou tentam fugir, como se não entendessem o que está acontecendo. Essa diferença de comportamento entre machos e fêmeas levanta questões interessantes sobre como os macacos prego percebem o mundo ao seu redor e interagem com ele. Essas reações são um sinal de autoconsciência ou apenas curiosidade brincalhona. Compreender esses comportamentos não só oferece uma visão da psicologia dos macacos, mas também ilumina a evolução do autoconhecimento nos animais. Descubra as linhas secretas do metrô de Berlim na época da Guerra Fria. Durante esse período tenso, o metrô de Berlim Ocidental passava diretamente sob Berlim Oriental, criando um mundo subterrâneo de mistérios e intrigas. Algumas linhas se curvavam sob a cidade dividida, passando por estações fantasmas abandonadas, totalmente fechadas ao público. Essas paradas sombrias, com iluminação fraca e segurança, eram como cápsulas do tempo, preservando o espírito de uma era passada. Os trens passavam silenciosamente, e os passageiros não suspeitavam da história oculta do lado de fora. Os seguranças nessas estações garantiam que ninguém saísse dos trilhos, mantendo uma fronteira rigorosa entre os dois lados. Somente após a queda do Muro de Berlim, em 1989, esses lugares esquecidos começaram a emergir, revelando histórias de divisão e resistência. Você consegue imaginar como é passar por uma parte tão fascinante e misteriosa da história? Seu iPhone está com a tela quebrada, mas você ainda o usa?
Surpreendentemente, cerca de 15% dos usuários de iPhone continuam a usar seus aparelhos, mesmo com a tela rachada. Essa decisão arriscada pode causar danos adicionais e até ferimentos por causa dos estilhaços de vidro. Muitas pessoas priorizam a funcionalidade em vez da aparência, acreditando que seus celulares ainda são utilizáveis, apesar das rachaduras. Embora o custo do conserto possa ser alto, os usuários frequentemente comparam os gastos com o incômodo de ficar sem o aparelho. Em resposta a essa tendência, a Apple lançou diversos programas de reparo e seguro para ajudar os usuários a consertar as telas sem gastar muito. Embora possa parecer sensato adiar o conserto, usar um celular danificado pode resultar em problemas maiores no futuro. Portanto, se você é um desses usuários, talvez seja a hora de considerar uma visita a um centro de serviço. Proteger seu dispositivo pode economizar dinheiro e garantir sua segurança. E se eu disser que as pirâmides foram construídas por alienígenas? Algumas pessoas acreditam que maravilhas antigas, como as pirâmides de Gizé e os misteriosos círculos nos campos, são provas da existência de vida extraterrestre. Essa ideia sugere que os humanos não poderiam ter construído tais estruturas incríveis ou criado padrões complexos nos campos. Em vez disso, acreditam que essas conquistas devem ser atribuídas a alienígenas. No entanto, essa visão ignora as habilidades impressionantes de nossos antepassados. As pirâmides, construídas há cerca de 4.500 anos, são resultado da habilidade, engenharia avançada e soluções criativas dos antigos egípcios. Da mesma forma, os círculos nos campos, embora às vezes surpreendentemente complexos, podem frequentemente ser explicados pelas ações de pessoas brincalhonas usando ferramentas simples. Ao atribuir os feitos humanos a alienígenas, podemos subestimar a criatividade e o esforço que realmente moldaram nosso mundo. Não estaremos subestimando nossas próprias capacidades. Você já se hospedou em um hotel de gelo? Você ficará surpreso ao saber que todo inverno na Suécia é construído um incrível hotel de gelo feito de gelo e neve pura. Ele está localizado em Jukkasjärvi e pode acomodar cerca de 100 hóspedes, oferecendo uma experiência única que não se compara a nada. Imagine dormir em um quarto totalmente feito de gelo, onde até os móveis são esculpidos em blocos congelados. Todo ano, quando a temperatura cai, talentosos artistas e construtores criam uma estrutura impressionante com esculturas de gelo, padrões elaborados e até um bar de gelo. Mas aqui está o detalhe. Assim que os meses quentes de verão chegam, este hotel mágico derrete, sem deixar vestígios. Mas não se preocupe, ele é reconstruído a cada inverno, pronto para receber um novo grupo de hóspedes para aproveitar seu encanto gelado. Então, se você está em busca de aventura e algo realmente diferente, por que não considerar passar uma noite nessa maravilha fria? Você sabia que seu corpo é composto por 60% de água? É surpreendente, mas cerca de 37 litros de água representam quase 60% do nosso peso total. Essa água não serve apenas para matar a sede. Ela desempenha um papel crucial em várias funções do corpo. Por exemplo, a água ajuda a regular a temperatura corporal, auxilia na digestão e lubrifica as articulações. Ela também é essencial para transportar nutrientes para as células e eliminar resíduos. Cada célula do seu corpo depende da água, por isso manter o equilíbrio hídrico é fundamental para a saúde e a energia. Apesar de sabermos da sua importância, muitas pessoas frequentemente esquecem de beber água. Fatores como a atividade física, clima e até a dieta influenciam a quantidade de água que precisamos. Em média, recomenda-se beber 8 copos de água de 240 ml por dia, mas as necessidades individuais podem variar. Curiosamente, também podemos obter água de alimentos como frutas e vegetais. Portanto, da próxima vez que você beber água, pense em como isso ajuda seu corpo a funcionar melhor e a se sentir bem. Você sabia que os humanos são seres únicos e cuidadosos? Ao contrário de outras espécies, as crianças humanas precisam de cuidados prolongados até a adolescência. Esse longo período de dependência, que dura em média cerca de 18 anos, nos diferencia dos outros animais. Por exemplo, um cervo jovem pode ficar em pé e correr poucas horas após o nascimento, enquanto um bebê humano é completamente indefeso por meses. Essa dependência prolongada de cuidadores permite o desenvolvimento de funções cerebrais complexas e habilidades sociais, pois as crianças absorvem a linguagem, a cultura e as habilidades de seus pais e do ambiente. Essa abordagem única à parentalidade moldou as sociedades humanas, enfatizando os laços emocionais e a criação conjunta das crianças.
O cuidado a longo prazo não só apoia o crescimento individual, mas também fortalece os laços familiares e comunitários. Não é incrível como nossa natureza cuidadosa influenciou nossa evolução e moldou nossas vidas? Você sabia que o bisonte europeu quase desapareceu? Esses magníficos animais, que podem atingir até 2 metros de altura, são os maiores animais selvagens da Europa. Antigamente, eles viviam em florestas e prados, mas sua população diminuiu drasticamente devido à caça e à perda de habitat, levando ao desaparecimento do último bisonte selvagem do Cáucaso em 1927. Felizmente, os esforços de conservação ajudaram a recuperar o bisonte europeu, trazendo-o de volta da beira da extinção. Hoje, os defensores da natureza trabalham incansavelmente para proteger esses animais em reservas por toda a Europa, permitindo que eles prosperem novamente na natureza. Ao focar na restauração de habitats e no monitoramento de suas populações, podemos garantir que as futuras gerações possam ver essas criaturas majestosas. Não seria maravilhoso continuar a ver sua população crescer? Acredite ou não, as leggings mudaram para sempre a moda feminina. Esse item de vestuário começou sua trajetória nos anos 1960, quando as mulheres descobriram seu conforto e praticidade incríveis. Inicialmente feitas para dança e esportes, as leggings rapidamente se tornaram essenciais nos looks do dia a dia. Na década de 1980, elas se tornaram um verdadeiro sucesso, conquistando mulheres ao redor do mundo. Com a ajuda de ícones da cultura pop e tendências de fitness, as leggings passaram de roupas esportivas a peças do cotidiano. Celebridades do cinema e da música as mostravam em seus looks diários, o que aumentou ainda mais sua popularidade. As mulheres adoravam como as leggings se ajustam ao corpo e permitem liberdade de movimento, tornando-as ideais para um estilo de vida ativo. Hoje, as leggings são um item indispensável em quase todo guarda-roupa, disponíveis em inúmeras cores, estampas e materiais. Seja para ir à academia ou relaxar em casa, essas peças versáteis conquistaram sua popularidade eterna. Você consegue imaginar a vida sem elas? Você viu o momento inesquecível de Jennifer Lawrence no Oscar? Em 2013, quando ela subiu ao palco para receber o prêmio de melhor atriz por seu papel em Prenda-me se for capaz, ela tropeçou em seu lindo vestido e caiu. Em vez de se envergonhar, Jennifer riu, o que a tornou ainda mais querida pelo público. Essa reação sincera mostrou sua simplicidade, provando que estrelas de Hollywood também são humanas. Ao rir de si mesma, ela não só demonstrou confiança, mas também lembrou a todos que a perfeição é superestimada. Esse momento se tornou viral e as pessoas adoraram sua autenticidade. A queda de Jennifer foi um dos destaques do Oscar daquele ano e gerou discussões sobre a importância de ser verdadeiro em um mundo que muitas vezes valoriza a aparência. Sua habilidade de transformar uma situação embaraçosa em um momento encantador conquistou os corações de pessoas ao redor do mundo, mostrando que, às vezes, como lidamos com as falhas diz mais sobre nós do que nossos sucessos. O que você acha que tornou esse momento tão especial? Adivinhe o que realmente move a paixão deste fã de futebol? José Maurício dos Anjos, um verdadeiro amante do futebol do Rio de Janeiro, levou seu amor pelo jogo a um novo nível ao fazer uma tatuagem com a imagem de sua camisa favorita cobrindo todo o torso. Essa incrível arte corporal não é apenas um símbolo de orgulho de torcedor. É um design impressionante que ocupa cerca de 40% de seu corpo e levou mais de 90 horas para ser feito. Cada detalhe da camisa foi cuidadosamente tatuado, mostrando as cores, logotipos e texturas que representam seu time do coração. Para José, essa tatuagem não é apenas uma forma de mostrar apoio, é uma maneira de expressar sua devoção e conexão com a cultura do futebol. É uma afirmação ousada de sua identidade que encanta todos que a veem. Você já pensou em transformar sua camisa favorita em uma obra de arte permanente? Você ficará surpreso ao saber que Eisenhower perdeu um evento importante. Em 1944, Dwight D. Eisenhower, que mais tarde se tornaria presidente dos Phaeton Crew, enfrentou uma escolha difícil ao não poder comparecer à formatura de seu filho John na Academia Militar dos IA, em West Point. Naquele momento, ele estava profundamente envolvido em uma tarefa crucial: liderar a invasão aliada na Europa, uma operação grandiosa que mudou o curso da Segunda Guerra Mundial. A ironia é que em 6 de junho de 1944, não era apenas um dia qualquer, era o dia D, quando milhares de tropas aliadas desembarcaram nas praias da Normandia para libertar a Europa do controle nazista.
Enquanto Eisenhower se dedicava ao planejamento de estratégias para alcançar a vitória, seu filho celebrava um momento importante. Esse momento tocante mostra os sacrifícios que muitos líderes fazem durante a guerra, equilibrando a vida pessoal e as enormes responsabilidades que moldam a história. O que você acha que esses tipos de escolhas fazem com os laços familiares? Acredite ou não, as rãs arborícolas conseguem segurar a urina. Esses incríveis anfíbios têm a habilidade única de armazenar urina por até 8 meses. Essa adaptação é especialmente útil no inverno, quando o solo congela. Nesse estado, as rãs arborícolas entram em uma espécie de hibernação, enquanto seus corpos se preparam para o descongelamento. Ao guardar nutrientes e resíduos na bexiga, elas economizam água e energia, aguardando o calor. Quando a primavera chega e as temperaturas sobem, essas rãs conseguem rapidamente restaurar seu equilíbrio hídrico e retornar aos seus habitats úmidos. Esse impressionante truque biológico destaca a criatividade da natureza na sobrevivência. As estratégias únicas das rãs arborícolas não apenas ajudam a sobreviver em condições adversas, mas também inspiram cientistas que estudam estratégias extremas de vida nos animais. Não é incrível como uma simples rã pode nos ensinar sobre resiliência? Você sabia sobre os incríveis anéis de Chariklo? Este pequeno corpo celeste que orbita o Sol entre Saturno e Urano surpreende com sua forma única. Chariklo é o menor objeto conhecido em nosso sistema solar, com um sistema de anéis que tem apenas 250 quilômetros de largura. Diferente dos gigantes como Saturno ou Júpiter, que possuem anéis magníficos e brilhantes, os anéis de Chariklo são mais modestos, mas não menos interessantes. Descoberto em 1997, este asteroide surpreendeu os astrônomos ao revelar que possui 2 anéis distintos, tornando-se um objeto de grande interesse entre os amantes do espaço e cientistas. Esses anéis provavelmente se formaram a partir de detritos resultantes de colisões ou de material expelido pelo próprio Chariklo. Ao continuarmos a explorar nosso sistema solar, Chariklo nos lembra que até os menores objetos podem ter características incomuns. Quais outros segredos você acha que nosso sistema solar esconde? Você sabia que as formigas não são apenas pequenos insetos correndo pelo chão? Elas têm estratégias avançadas de sobrevivência que mostram sua incrível capacidade de se adaptar e prosperar. Uma das propriedades mais interessantes das formigas é a habilidade de produzir antibióticos. Esses antibióticos naturais as protegem de bactérias e fungos nocivos, funcionando como uma farmácia da natureza. Ao criar essas substâncias, as formigas mantêm suas colônias limpas e saudáveis. Isso as ajuda a sobreviver em ambientes onde outros seres podem ter dificuldades. Pesquisadores até estudam esses antibióticos para entender melhor seu funcionamento e, quem sabe, aplicá-los na medicina humana. Não é incrível que essas pequenas criaturas contribuam para a ciência? Quais outros segredos incríveis as formigas guardam? Descubra os segredos da caverna Hang Son Doong. Esta impressionante caverna no Vietnã é considerada a maior do mundo e é uma verdadeira maravilha natural. Ela se estende por mais de 8,5 quilômetros, com 200 metros de largura e altura superior a 200 andares. Hang Son Doong é como um mundo subterrâneo. Dentro você encontrará formações rochosas incríveis, estalagmites altas e ecossistemas únicos que prosperam na escuridão. Pesquisadores descobriram esta joia escondida em 1991, mas ela ganhou atenção mundial apenas em 2009, graças a uma equipe de espeleólogos britânicos. A caverna possui seu próprio sistema climático. Nuvens se formam dentro dela e a chuva cai do teto, criando uma atmosfera surreal. Para aqueles que estão prontos para a aventura, Hang Son Doong oferece uma viagem inesquecível ao coração da Terra. Então você está pronto para explorar a maior caverna do planeta? Um fato interessante sobre a liberdade no mundo. O conceito de liberdade não é universal. Ele varia muito entre diferentes culturas. Em culturas individualistas, como em muitos países ocidentais, a autonomia pessoal é prioridade. As pessoas são incentivadas a se expressar, buscar seus objetivos e tomar decisões baseadas em seus próprios desejos. Por outro lado, culturas coletivistas, comuns em partes da Ásia e da África, enfatizam a harmonia do grupo e a responsabilidade. Aqui, as necessidades da comunidade muitas vezes são mais importantes que as ambições pessoais. Por exemplo, no Japão, o trabalho em equipe e o consenso são valorizados, o que pode resultar em menos ênfase na expressão individual.
Isso significa que a forma como as pessoas definem e percebem a liberdade pode variar bastante, moldada por seu contexto cultural. Não é surpreendente como nossas ideias sobre liberdade podem ser tão diferentes. Compreender esses pontos de vista pode ampliar nossos horizontes. Você consegue imaginar que os cobertores têm uma origem surpreendente? A palavra cobertor vem de Thomas Blanc, um tecelão do século XIV, que criou uma versão mais macia e confortável em comparação com as peles de animais espinhosos que as pessoas usavam para se aquecer. Antes de sua inovação, o material principal era a lã, que cumpria bem sua função, mas muitas vezes deixava os usuários desconfortáveis. Graças à criatividade de Blanc, noites aconchegantes se tornaram possíveis sem desconforto. Avançando para os dias de hoje, você encontrará muitos materiais que mantêm o calor, sendo o fleece e a microfibra especialmente populares. Esses tecidos modernos são muito macios, leves e fáceis de cuidar, tornando-se favoritos em lares ao redor do mundo. Quando você se cobre com seu cobertor favorito, lembre-se da jornada que ele fez, das mãos de um tecelão medieval até seu conforto. Como será o próximo cobertor revolucionário? Vamos desvendar a verdade sobre os terremotos lunares. Esses eventos fascinantes acontecem na Lua devido às tensões de maré causadas pela interação gravitacional com a Terra. Quando a Lua orbita nosso planeta, a distância entre eles muda, causando tensão em sua superfície. Essa força gravitacional provoca fissuras e movimentos na crosta lunar, resultando no que chamamos de terremotos lunares. Surpreendentemente, esses tremores podem ser bastante fortes, chegando a 5,5 na escala Richter. Diferente dos terremotos na Terra, os terremotos lunares podem durar muito mais, às vezes agitando a superfície por vários minutos. Cientistas estudaram esses fenômenos com sismógrafos instalados na Lua durante as missões Apollo. Compreender os terremotos lunares não só ilumina a atividade geológica da Lua, mas também ajuda os cientistas a se prepararem para futuras missões. À medida que planejamos voltar à Lua e possivelmente estabelecer uma base lá, o conhecimento sobre os terremotos lunares se torna extremamente importante. Quais outros mistérios a Lua pode revelar? Você consegue imaginar que os romanos antigos tinham fast food? Muito antes do McDonald's ou dos food trucks, os romanos criaram os termopólios. Esses lugares movimentados ofereciam pratos quentes e vinho, atendendo os cidadãos ocupados que precisavam de um lanche rápido. Arqueólogos encontraram provas incríveis desses antigos estabelecimentos, com murais coloridos e até grafites que dão uma ideia divertida dos hábitos alimentares da época. Imagine-se sentado em um termopólio, saboreando um ensopado ou um pedaço de pão, conversando com os vizinhos. Essa cena social vibrante mostra que os romanos amavam sua comida tanto quanto nós hoje. Então, da próxima vez que você fizer um lanche, lembre-se dos tempos antigos, quando o fast food surgiu pela primeira vez. Não é incrível como algumas coisas nunca mudam? Já viu um robô Lego se movendo sozinho? Esses incríveis dispositivos usam tecnologia moderna e lógica para se mover como um verdadeiro robô. Um robô Lego equipado com sensores e motores pode encontrar o caminho por pontes, ajustar as rodas para melhor aderência e evitar obstáculos. Imagine construir algo com peças coloridas que não só parece incrível, mas também consegue se mover de forma autônoma. Não é apenas um jogo, é uma maneira divertida de conhecer a robótica e a engenharia para crianças e adultos. Os sensores ajudam o robô a perceber o que está ao seu redor, enquanto os motores permitem que ele se mova rapidamente para frente ou mude de direção. Essa tecnologia mostra como é possível unir criatividade e soluções práticas. Ao brincar e experimentar com Lego, você aprende física, princípios de engenharia e programação de uma forma divertida. Então, seja você um construtor experiente ou um curioso iniciante, mergulhar no mundo da robótica com Lego pode levar a descobertas incríveis. Pronto para criar sua própria obra-prima robótica? Você sabia que cerca de 98% dos átomos do seu corpo são trocados a cada ano? Esse número impressionante destaca a natureza dinâmica e regenerativa dos nossos sistemas biológicos. A cada segundo, pequenos átomos que formam nossas células e órgãos estão em constante troca com o ambiente. Por exemplo, quando você respira, come ou bebe, novos átomos entram no seu corpo enquanto os antigos saem. Esse processo é fundamental para nossa cura, crescimento e adaptação. Sua pele se renova a cada 27 dias, e as células vermelhas do sangue vivem cerca de 120 dias.
Até mesmo seus ossos, que parecem sólidos, estão sempre se renovando para se manterem fortes e saudáveis. Então, da próxima vez que você pensar no seu corpo, lembre-se de que ele é uma coleção vibrante e em constante mudança de átomos, trabalhando incansavelmente pelo seu bem-estar. Não é incrível saber que você se torna literalmente uma nova pessoa a cada ano? Você sabia que Ronald Reagan foi uma estrela de Hollywood? Antes de se tornar presidente em 1981, Reagan teve uma carreira brilhante como ator em Hollywood, que durou mais de 20 anos. Entre as décadas de 1930 e 1950, ele atuou em mais de 50 filmes, ganhando fama na indústria do entretenimento. Um de seus papéis mais conhecidos foi o de George Gipp, uma estrela do time de futebol, no filme Knute Rockin', All American. Esse papel lhe rendeu o apelido marcante de Gipper, que o acompanhou por toda a vida. A transição de Reagan de ator de sucesso para político é fascinante, destacando como ele usou seu carisma e habilidades de oratória, desenvolvidas diante das câmeras, para se conectar com os eleitores. Sua experiência em Hollywood lhe deu uma abordagem única à liderança, frequentemente utilizando histórias para transmitir suas ideias. Essa combinação de entretenimento e política não apenas moldou sua presidência, mas também mudou a percepção de muitos sobre a interseção entre o entretenimento e a administração pública. É surpreendente pensar em um presidente que já foi ator de cinema. Você conhece a antiga caixa de tabaco do parlamento? Este artefato interessante data do século 1600 e ainda está guardado no parlamento do Reino Unido. A caixa tem uma rica história, sendo usada por séculos por funcionários que apreciavam o rapé, um produto de tabaco em pó. Curiosamente, a caixa foi utilizada pela última vez em 1989, mostrando como tradições podem ser mantidas mesmo nos tempos modernos. Hoje, ela é cuidadosamente preservada e cuidada pelo chefe dos mordomos, pronta para uso pelos membros do parlamento. Este item único não apenas reflete os hábitos sociais dos legisladores do passado, mas também lembra as mudanças culturais em relação ao tabaco. Embora o rapé possa parecer antiquado, ele destaca como hábitos e costumes evoluem em nossas instituições. Imagine as conversas que aconteceram ao redor dessa pequena caixa de tabaco ao longo dos séculos. Que outros tesouros históricos podem estar escondidos à vista? O que realmente faz os preços dos imóveis caírem? Em 2024, um homem vendeu um prédio de escritórios por apenas 8,5 milhões de dólares, um choque de 97,5%, a menos do que o preço original de 332 milhões de dólares, pago em 2006. Essa queda acentuada destaca as mudanças significativas no mercado imobiliário comercial, especialmente nas cidades. Fatores como o aumento do trabalho remoto, acelerado pela pandemia, fizeram com que muitas empresas reavaliassem suas necessidades de grandes espaços de escritório. Com as empresas adotando condições de trabalho mais flexíveis, a demanda por prédios de escritórios tradicionais caiu drasticamente. Além disso, a incerteza econômica e o excesso de espaços de escritório em alguns mercados contribuíram para a queda dos preços. Este caso serve como um lembrete claro de como o mercado imobiliário pode mudar rapidamente e da importância de investidores e empresas estarem atentos às tendências que afetam o setor comercial. Estamos testemunhando o fim de uma era no mercado de escritórios?